Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos têm a paz de Jesus na sua vida, diga glória a Deus. Podem exaltar e glorificar a Jesus. Glória a Deus. Pega a Bíblia, por favor. Glória a Jesus. Abra Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Deus abençoe os ouvintes de casa que está conosco através da live, através do rádio. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você da live pode compartilhar para que outras pessoas sejam também alcançadas. Romanos capítulo 8, quem achou diz amém. Glória a Deus. Eu quero ler o verso 29 com vocês, aqui nessa noite, Romanos 8, 29. Deus tem uma palavra para os nossos corações, aqui na noite de hoje. Romanos capítulo de número 8, verso 29, que diz assim, a palavra. Glória a Deus. Romanos 8, verso de número 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Romanos 8, 29 e 30, dois versos para nós meditarmos. Coloque a mão no seu coração, por favor. Deus, eu te rendo graças. Fala conosco através da sua palavra. Eu sei que o Senhor tem falado através dos louvores. Fala conosco, que nós queremos ouvir a sua palavra, queremos aprender um pouco mais. E sabemos que o Senhor tem mais para nós aqui nessa noite e queremos aprender de Ti. Fala e não te cales. Eu sei que quem canta, canta pelo Espírito. Quem ora, ora pelo Espírito. Quem prega, prega pelo Espírito. Quem levanta a mão, levanta pelo Espírito. Quem adora, adora pelo Espírito. Meu Deus, eu sei que quem ouve também tem que ouvir pelo Espírito. Senhor, fala com a sua igreja, com aqueles que estão longe e aqueles que estão perto. Que todos de igual modo sejam alcançados e abençoados pelo poder da tua santa palavra. A tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação. Fala conosco em nome de Jesus. Se assenta e me preste alguns minutos da sua atenção. E eu prometo ser conciso. Queridos, acabamos de ler a palavra de Deus. Nós lemos um texto conhecido da igreja, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E esse capítulo 8 mostra para nós a soberania de Deus
na salvação do seu povo. E se eu puder dar uma temática à minha ministração, o tema ou a temática seria a soberania de Deus na salvação. Nós olhamos e vem uma pergunta em nossa mente: como pode um pecador ser salvo? Como pode um injusto ser declarado justo diante dos olhos de um Deus santo? Olhando para a expectativa do homem, ele não tinha condição de ser salvo. Como pode um ser tão vulnerável ter a garantia da salvação? Paulo responde essas 3 perguntas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. E aqui eu quero tratar com vocês algumas afirmações categóricas que afirma a soberania de Deus na salvação do homem. Primeiro, eu vou me ater nos 2 versos que lemos em partes. Paulo, ele mostra a soberania de Deus no verso 29 e 30 de Romanos. Em primeiro lugar, eu vejo que Deus nos conheceu desde a eternidade. Deus nos conheceu desde a eternidade. O texto começa dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo, ele afirma que Deus nos conheceu de antemão. Ele nos amou desde toda a eternidade. Moisés, no Salmo 90, Moisés escreve dizendo que ele, antes da eternidade, ele já existia. De eternidade em eternidade, tu és Deus. A verdade é que Deus nos conheceu de antemão. Ele nos amou desde toda a eternidade. Ele amou-nos não porque viu em nós algo que despertasse o seu amor. Não. Ele nos amou não porque ele viu algo que o atraísse em nós. Não tinha nada em nós para atrair o amor de Deus. Mas ele nos amou. Ele nos amou. E ele nos amou incondicionalmente. Não poderíamos retribuí-lo a esse amor, mas mesmo assim, desde toda a eternidade, ele já havia visto nós e nos amou. Deus nos conhece desde a eternidade. A verdade é que antes do sol brilhar no horizonte,
Deus já havia colocado em nós o seu coração. Eu repito, antes que o sol brilhasse no horizonte, antes dele mesmo lançar a palavra haja, ele já havia colocado em nós o seu coração. Antes dele formar a terra do Gênesis 1, ele já havia colocado o seu coração em nós. Antes que o mundo estelares viesse à existência, nós já estávamos no coração de Deus. Repito, antes que o mundo estelares, como você quiser entender, existisse, e eu vou repetir a mesma palavra, antes que ele pronunciava, ou antes dele pronunciar haja, nós já estava no coração de Deus. Ele já havia sonhado com você. Você já estava no coração de Deus. O seu amor por nós é eterno. Sempre será. É incomensurável, é incondicional o amor de Deus. Nós vemos a soberania de Deus na salvação do homem. O amor dele é incomensurável, é incondicional. O amor de Deus para com a humanidade, para com o homem. Apesar do homem não merecer esse amor, Deus já nos conhecia desde a eternidade. Deus olha para a humanidade e Ele conhece a humanidade. Ele nos conhece. Ele disse em Jeremias capítulo 1, que Ele, antes dele ser formado, Ele já o conhecia. Quando uma criança está em processo de formação no ventre da mãe, a mãe fica toda bobinha, porque tem um feto sendo formado. E Deus fica impressionado quando a vida começa, porque a vida não começa no ventre da mãe. A vida começa no coração de Deus. Eu repito, a mãe fica bobinha quando ela vai fazer a ultrassom e consegue já ver o bebê formado, mas antes de começar a formar no ventre da mãe, já foi formado no coração de Deus. Deus, desde a eternidade, já havia na sua mente formado, e quando o espermatozoide vai para o útero, para a placenta, Deus assopra aquilo que já tinha formado no seu coração, Ele assopra a vida. O processo da vida não começa quando a mãe pensa, o processo começa quando Deus assopra. Deus assoprou, começa a formação. Então Deus nos conheceu desde a eternidade. Nós não fomos formados quando os nossos pais se deitaram e tiveram o ato sexual. Nós fomos formados na eternidade porque Deus já nos conhecia. Segundo lugar, Deus nos predestinou para a salvação. Verso 30.
o apóstolo, ele vai dizer: e aos que predestinou, a esses também os chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando nós olhamos este verso, está dando para me entender? Quando nós olhamos para o verso 30, nós vemos Paulo afirmando que Deus nos predestinou em Cristo para a salvação. Ele não apenas conhece a nós desde a eternidade, mas Ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, desde o princípio, pela santificação no Espírito e na fé, na verdade, a fim de nós sermos santos e irrepreensível perante Ele. Eu repito que você não entendeu. Deus nos predestinou em Cristo para a salvação antes da fundação do mundo. E eu volto a repetir, antes que Ele dissesse haja, Ele já havia nos predestinado para a salvação. Quando o seu Adão e Dona Eva peca, o texto diz em Apocalipse 13:8 que ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. O cordeiro não foi morto depois que Adão e Eva peca. Antes de pecar, Deus já havia predestinado o homem para a salvação. Uma pergunta que surge agora em minha mente é: será que Deus errou quando Deus coloca já o jardim, coloca Adão e Eva? Deus nunca erra. Outra pergunta: será que Deus errou quando Deus cria Lúcifer? Deus nunca erra. Deus sabia. Pastor, e se Deus sabia, por que Deus não destruiu? Porque era necessário haver salvação para a humanidade. Se Satanás não se rebela, se Adão e Eva não se rebelassem, não estaríamos aqui para ser salvos. Deus não erra. Deus nunca errou e nunca vai errar. Pastor, se Deus nunca erra, por que tem tanta gente que pratica atrocidade? Deus nunca erra, simplesmente. Deus nos predestinou para a salvação, para a santificação, antes da fundação do mundo, porque desde o princípio, pela santificação no Espírito, na fé e na verdade. Para que isso? A fim de nós sermos santos e irrepreensível perante Ele. O texto diz que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu porque viu que iríamos crer em Cristo. Não. Não, eu vou escolher o Zé Paulo porque Zé Paulo vai crer. Não, ele não te escolheu por causa disso. Eu vou escolher o Aguimar porque o Aguimar vai dirigir igreja e aí vai ganhar alma, tal, o cara é bom. Não, Deus não escolheu esperando algo em troca. Porque tem gente que crê em Cristo, mas ele quer barganhar para ser salvo. Deus é soberano. E Deus não precisa que eu faça alguma coisa para mim se salvar. A salvação é um dom de Deus.
E não é você jejumar para ser salvo. É lógico que tem que jejuar, é processo da salvação. Aí eu tenho que pagar, você não tem que pagar preço nenhum, já foi pago, Jesus pagou. Aí, irmão, você quer ser abençoado, tem que pagar. Não, Jesus já pagou para você ser salvo. A salvação é gratuita, gente. Não gasta fazendo nada para ser salvo. Eu vou dar cesta básica porque eu vou ser salvo. Eu vou jejumar a semana inteira. Tem que jejumar, tem. Mas agora você ficar com essa mentalidade dizendo que você tem que jejumar para você pagar a salvação, não se paga, já foi pago, Jesus já fez. Deus é soberano para salvar qualquer um. Ele não me salvou porque eu fiz por onde, ele me salvou porque ele é soberano. Ele não te salvou porque você ia crer em Cristo, ele te salvou porque ele é soberano. Glória a Deus. Eu sei que tem gente que vai me criticar, mas eu tenho base bíblica para falar sobre isso. E eu prego no que creio. E se eu não cresce, eu não falaria isso. Quando nós olhamos e vemos esta verdade, nós cremos em Cristo porque Ele nos escolheu. Eu vou repetir a frase anterior. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. Ele não nos escolheu por isso. Nós cremos em Cristo porque Ele nos escolheu. A escolha divina é a causa da fé e não consequência. Eu repito, a escolha divina é a causa da fé e não a sua consequência. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Ah, não, Deus me escolheu porque eu oro muito, eu jejuo demais, eu sou o cara. Não. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Nós somos profanos, gente. Por mais que você não queira pecar, você peca, eu peco, nós pecamos. Nós somos carne. Mas não vamos usar a Bíblia para pecar. Tem que tomar vergonha. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensível, e não porque era santos e irrepreensível. Qualquer um de nós aqui, alguém pode chegar a nos repreender. Agora, nós fomos eleitos para sermos santo, irrepreensível. As pessoas têm que olhar para nós e não ver nenhuma brecha para nos repreender. Quando a Bíblia cita do diácono, do presbítero, diz que tem que ser marido de uma só mulher, um bom pai de família, não dá muito vinho, irrepreensível. É ele sair, por onde ele passar, as pessoas olham, ali lá vai um homem de Deus de verdade. Marido de uma mulher, é um crente verdadeiro. Nós temos que ser irrepreensíveis como cristãos. Independente se você é pregador, se não é, temos que ser irrepreensível. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, não porque éramos santos, porque nunca fomos.
Alguém pode nos repreender a qualquer momento, mas nós temos que buscar essa santidade em Cristo para que ninguém nos repreenda. Você está aí, irmão? A santidade não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Uma pessoa eleita por Deus em Cristo, a santidade não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Quer ver uma pessoa salva e eleita? Ela é santa. Porque aqueles que são predestinados e eleitos, não é por causa da santidade, porque tem gente que extrapola de santidade. É santarrão, é santarrona, pisa em todo mundo. Não. O resultado da eleição não é a santidade. Porque tem gente que acha que a santidade, ou melhor, a santidade não é a causa da eleição. Aí eu vou me santificar porque eu quero ser eleito. Não. Antes da santidade ele te elege. E como as pessoas identificam que eu sou eleito? Porque eu vou mostrar resultado da eleição. Eu vou me santificar porque sou eleito. Eu sei que eu não vou ficar pedindo para ninguém dar glória. Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Eu vou escolher Ezequias porque Ezequias tem boas obras. Não. E coitado, se Deus fosse olhar isso, estou lascado da vida então. Porque eu não tenho nada para oferecer. Não é boas obras, gente. Deus não viu nada em nós que Ele poderia dizer, eu vou salvá-lo. Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Nós somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O resultado da salvação é obra. Agora não venha falar que você é salvo pelas obras. As obras é o resultado da salvação. Quem é salvo pratica a obra. Tem algum salvo aqui hoje? Não é porque praticávamos boas obras. As boas obras são fruto da escolha divina e não a sua raiz. Repito de novo que você ficou calado. As boas obras são frutos da escolha divina e não a sua raiz. É fruto da escolha divina. Terceiro, para nós ir embora. Você está aí, irmão? Quer ver uma pessoa salva, eleita? Ela vai ter frutos. Ela não é como a figueira seca, que Jesus amaldiçoou e ela secou. Ele procura fruto e tem. As pessoas veem os frutos de alguém que é salvo. Terceiro, Deus nos chamou eficazmente. Verso 30 ainda. Todos aqueles que são escolhidos. Está dando para me entender, gente? Todos aqueles que são escolhidos por Deus na eternidade, por quem Cristo morreu
no Calvário são chamados à salvação. Eu vou repetir. Todos aqueles que são escolhidos por Deus na eternidade. A escolha não começa aqui na terra, começa na eternidade. Por quem Cristo morreu no Calvário. Cristo morreu só por mim ou morreu por todo mundo? Ele morreu por todos lá na cruz do Calvário. Todos são chamados à salvação. Eu repito, ele morreu por toda a humanidade e todos são chamados à salvação. Todos é chamado eficazmente. Verdade? O homem pode até resistir temporariamente esse chamado, mas não finalmente. Quantas vezes eu resisti o convite, o chamado para a salvação? Jesus vai dizer que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Quantas pessoas que vêm na igreja, você prega, faz o apelo, quer aceitar Jesus? Quero não. Quer voltar para Jesus? Quero hoje não. Ele vai resistindo o chamado. Deus está chamando temporariamente, mas não finalmente. Uma hora, ela, ainda que seja no último momento, essa pessoa que foi chamada, ela vai se quebrantar e vai voltar ou aceitar a Jesus. Eu aceitei Jesus na última hora da minha vida, gente. Quando ele disse, é a última oportunidade que eu te dou. Eu aproveitei aquela última oportunidade e abracei aquela oportunidade. Quantos de nós que aqui estamos, por várias vezes ouvimos a palavra de Deus, você que está me ouvindo? Quantos convites foram feitos para você? Você que rejeitava, dizia não, hoje não. Mas até que um dia a palavra foi tão poderosa que você não suportou ficar no lugar. Quando o apelo foi feito, você levantou a mão e veio até em lágrimas para o altar, porque aquele dia foi o dia que Deus mudou o seu pensamento. É aquele dia que Jesus disse, aleluia, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aquele dia foi o dia que o Pai disse, é hoje que você vai render aos pés do meu filho. Glória a Deus. Eu vou deixar você dar um glória para Jesus aí. Jesus disse também que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ovelha de Jesus não é somente aqueles que aceitaram, mas aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que ainda não aceitaram, mas recebe a palavra e confessa os seus pecados, esses são ovelhas. Porque na verdade a gente diz que ovelha é aquelas que vêm para a igreja, ovelhas é aquela que vem para o culto todo dia. Não, ovelha de Jesus é aquela que ouve a sua voz e diz, eu vou seguir ele. Porque nós pregadores pregamos dizendo que ovelha do pasto do Senhor é só aquela que participa da ceia. E talvez eu contrario alguém aqui hoje. Ovelha de Jesus é aquela que senta no altar junto com o pastor, senta no ciclo de oração. Não, ovelha dele é aquela que ouve
a sua voz e disse: eu vou seguir ele. Porque na verdade tem ovelha que não querem ser ovelha. Elas até ouvem, mas não seguem. Vou repetir. Vou fazer igual o baiano. Eles estão na igreja, mas não seguem a Cristo. Segue homem, mas não segue Cristo. Eles ouvem homem, mas não ouvem Cristo. Não obedece à voz de Cristo. Não obedece à palavra de Cristo. Ovelha de Jesus ouve e segue. E a minha pergunta é: você é ovelha? Se você foi ovelha dele de verdade, tu ouve a voz dele e segue ele. Tem até aquele hino que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Não sei o resto, mas é isso aí. Os que Deus predestina, Deus chama. Ou o que Deus predestinou, Deus chama. Aqui há dois tipos de chamado. Primeiro, um externo e o outro interno. Vou repetir de novo. Há dois tipos de chamados: um interno e um externo. Um é dirigido aos ouvidos e o outro é dirigido ao coração. Aí entra aquela passagem que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. É porque os escolhidos recebem aqui o chamado, só ouve com o ouvido, mas não vai para o coração. Mas os escolhidos conseguem ouvir e conseguem atender o chamado. Oh glória! E aqui eu direciono a pergunta: você está ouvindo só, ou você está recebendo também o chamado e atendendo o chamado? Um é dirigido aos ouvidos e o outro é dirigido ao coração. Aqueles que são predestinados a ouvirem a voz do bom pastor, atendem-no e o seguem. Você está ouvindo o bom pastor? Não é o pastor Ezequias, o bom pastor. O pastor dos pastores. Davi diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não faltará. A gente acrescenta em nada me faltará. E não faltará. Não lhe falta se você ouvir e seguir. Agora, vir na igreja, ceiar uma vez por mês, isso aí não quer dizer. As suas ovelhas ouvem e o seguem, porque elas foram chamadas e predestinadas. Quarto lugar. Estou indo rápido, irmão. Queria ter pelo menos 3 horas para pregar isso aqui. Quarto. Deus nos justificou por sua graça. Era para você ter ficado até de pé agora. Eu estou dizendo que Deus nos justificou por sua graça. Aqueles que são amados, escolhidos, chamados, são também justificados. Aí aqui eu abro um parênteses para dizer: quem nos justifica é aquele que nos chamou. Tem gente querendo ser justificado pelo homem. É Deus é quem nos justifica. É Deus é quem justifica o homem e a mulher.
Aqueles que são amados, escolhidos e chamados são também justificados. A justificação é uma obra de Deus por nós e não nós. E não em nós. É um ato e não um processo. É uma declaração florense, feita diante do tribunal de Deus, e não uma ficção da sua graça. É a declaração dele. Eu vou dar um exemplo. Quando o diabo pega alguma coisa da gente e vai diante do tribunal de Cristo para nos acusar, Jesus pega todo o nosso histórico e diz: mas eu já o justifiquei, eu já o escolhi. Ele está diante do tribunal, o acusador e o advogado debatendo. O acusador está dizendo: ela pecou, ela fez isso, ela fez aquilo. Mas aqueles que são amados, nós somos amados. Aqueles que são escolhidos, nós somos escolhidos. Aqueles que são chamados, nós somos os chamados. Também fomos justificados. A justificação é uma obra de Deus por nós e não nós em nós. É um ato e não um processo. A justificação não é um processo gradativo como a santificação. A santificação é um processo todo dia. A justificação, quando ele clama, está consumado. Você já foi justificado. Nós já fomos justificados. E era para você estar dando glória, irmão. A justificação é completa, é irrepetível. Uma vez justificado, você está justificado. Porque ele morreu, ele não vai morrer de novo. Eu já estou justificado. Nós já estamos justificados. Por isso não possui graus. Verdade que você precisa saber: o menor crente está tão justificado quanto o indivíduo mais piedoso da terra. Vou ir além. Você tem 30 anos de crente e acha que a pessoa que aceitou Jesus aqui sexta-feira é menos justificado que tu. Porque tu tem anos de igreja, o mesmo tempo de igreja que você tem e foi justificado é o mesmo tempo que Deus está dizendo: você não foi mais justificado que ela. A justificação é uma só. Não tem tempo, não tem grau, não tem processo. É automático. Você recebe o débito. Pela obra substitutiva e vigária de Cristo na cruz, fomos declarados quite com as demandas da lei de Deus. E você precisa saber dessa verdade. Não pesa mais sobre nós nenhuma condenação. E eu vou repetir o mesmo que eu falei lá em Santana sábado, onde preguei. Quando Romanos 8 é escrito, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para mim. Aí eu vou para a internet, tem um punhado de gente dizendo: eu posso pecar porque não tem condenação para mim, eu já estou em Jesus Cristo.
Aí eu posso fazer isso, eu posso fazer tatuagem, porque nenhuma condenação. Toma essa que lá vai. O texto diz que não tem condenação para quem está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas do passado, pecado, vida, eu vou até parar por aqui. Não tem condenação para aqueles que deixou o mundo, aqueles que morreu para o mundo. Paulo diz que o mundo para ele está crucificado, porque Cristo vive nele. Agora não vem com essa. Você anda pecando, anda vadiando, você anda bebendo, prostituindo, matando, ainda tem coragem de dizer que não tem condenação? Tem condenação para aqueles que não estão em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Eu não maquino mal, eu não penso mal, eu amo aquele que me odeia, porque eu sou transformado. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí o texto continua: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que tem umas Bíblias que eles conseguiu engolir segundo o Espírito. Alguns eles engoliram, não sei na onde, mas engoliram. E se você tiver uma Bíblia que tem, joga ela fora. Compra uma Bíblia que tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não manda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Anda segundo o Espírito. Anda, só não tem condenação para quem anda no Espírito. Se anda na carne, meu irmão, sinto muito. Eu sei que ficou calado agora. Nossos pecados, passado, presente e futuro, já foram julgados na pessoa de Cristo, o nosso substituto e fiador. Ele levou o meu passado, o meu pecado do passado, o meu pecado do presente e o meu pecado do futuro. Ele já pagou, ele já morreu por eles. Pastor, até pelos pecados que eu praticar ainda hoje, já morreu, já foi pago. Mas como funciona? Pecou? Arrependa-te, porque tu já está perdoado. Eu vou repetir: pecou? Arrependa-te, confessa. Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, e a justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. É a mesma coisa hoje. O que funciona muito hoje no nosso mundo é transferência bancária. Todo mundo faz, né? Todo mundo conhece. Você não quer sacar o dinheiro de uma conta, vamos dizer, se a sua conta é do Itaú, você tem o Pix, você não quer sacar, porque dá para você, qualquer lugar, pagar com Pix. Você não quer carregar cartão, você transfere do Itaú para o Pix. Você chega no mercado, é R$100, Pix. Você transferiu. Cristo é o banco. Nós devíamos. Ele perdoou a nossa dívida. Nós transferimos para Ele a nossa dívida e Ele transferiu para nós o débito. Todas as vezes que o diabo chega, você mostra lá. Eu vou usar essa palavra.
Eu tenho um crédito. Vou pagar no crédito. O diabo tem que olhar, eu já disse, para você andar com a certidão de óbito na mão e mostrar: Cristo já morreu por mim e eu vivo para Ele. Começa a mostrar para Satanás: eu pequei, Satanás, mas já foi pago. Jesus já me justificou. Glória, era para você estar dando glória. Estamos quites com todas as demandas da justiça divina. Você já foi perdoado pela dádiva do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Aí quando a gente prega um negócio desse, os crentes não lê Bíblia, aí tem coragem de usar Gálatas 1. Pastor, mas a Bíblia diz que Paulo escreveu a Gálatas dizendo: aquele que pregar outro evangelho a não ser aquele que já está posto. Mas eu estou pregando o que está aqui. Ainda que seja um de nós ou um anjo, seja anátema. Isso aqui não é outro evangelho. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é obra, é graça. Quinto, Deus nos glorificou pelo seu poder. Repito, Deus nos glorificou pelo seu poder. Verso 30 ainda. Embora a glorificação seja um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo, na mente e no decreto de Deus já é um fato consumado. Quando Jesus olha, está prestes a ir para a cruz, ele fala: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, glorifica o teu filho. Aí no João 12, o texto diz assim: Deus respondendo para Jesus dizendo: eu já tenho glorificado e ainda o glorificarei. Na mente e no decreto de Deus já é um fato consumado a nossa glorificação. Mesmo que o caminho seja estreito, juncado de espinhos, mesmo que o inimigo nos espreita com toda a fúria de Satanás seja despejada contra nós, nada e nem ninguém neste mundo, ou menos no porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa salvação foi planejada, executada, aplicada e assegurada por Deus. A Deus, portanto, seja a glória agora e para sempre, por tão grande salvação. Fica de pé, por favor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe